1998, quando estávamos no curso de História na UNO Chapecó, eu e minha prima Zuleika Zamuner construímos o nosso trabalho de conclusão de curso sobre o cotidiano das mulheres italianas em Caxambu do Sul, Santa Catarina, nas décadas de 1930 a 1960. E para esse trabalho nós entrevistamos 11 mulheres acima de 60 anos. Então, falar das mulheres no contexto da colonização implica em falar naquelas que aqui estavam e naquelas que chegaram. Aqui estavam, então, os caboclos, várias famílias, e as mulheres, então, tinham conhecimentos bem específicos da sua cultura, havia as benzedeiras, as curandeiras, e tinham também as parteiras, e elas tinham uma relação muito próxima com a natureza. Daí tinha uma casa coberta de tabuinha, nós era pobre. Mas nós pegávamos empreitada de mato para roçar, eu e meu velho. Fazia roçada por aí, Alta Riqueza, São Luís. Mas aí nós saía de noite de lanterna, foi empreitada, né? E trabalhando, porque tudo aqui era mato, capoeirão. Talvez de regidora, de cobreiro, assim, de rendidura quebrado, né? Tira-sol. Eu, como me confesso com a sua palavra, peço, meu Pai, que estenda tuas mãos nessa hora e derrame aquele teu pingo de bálsamo, correndo da cabeça aos pés dessa tua filha. Porque quando ela foi batizada, foi chamada pelo seu nome, e na sua presença ela será o aço, e a doença será o ferro, e com a sua força nós amarremos, expulsemos, escorreguemos, como se escorrega as águas da cachoeira do mar. Já as mulheres que vêm para cá são mulheres com um perfil diferente. Elas são filhas, netas, esposas de imigrantes italianos que vêm das colônias velhas do Rio Grande do Sul. Elas vêm junto com os seus homens, né, acompanhando a família, com filhos pequenos, algumas grávidas. Vieram com seus pertences na mudança, algumas demoraram dias, outras semanas. No Rio Grande do Sul as terras já estavam esgotadas, famílias grandes, vinham em busca de um futuro melhor para os filhos, para a família, mas na realidade o futuro que eles esperavam mais era a subsistência, né? Manter a alimentação da família. Não se era como hoje, de ter capital, né? Era comprar terra, né? E poder sustentar a família. Viemos para cá porque o marido tinha comprado colônia de terra aqui e viemos, eu e ele só. Começar a abrir a estrada e fazer a casinha e começar a criar os filhos. Eu não estava nem grávida quando eu vim para cá, ainda bem. A minha mudança até viemos de carroça. A juntinha de boi puxando e levamos 7 dias para chegar aqui, de lá de Rodeio Bonito, chegar aqui 7 dias. Onde que nós moramos lá era tudo mato, foi derrubado o mato para fazer a casinha. Mas nós, a primeira casinha foi feita, uma casinha assim, de pau a pique, digo eu. Viemos de caminhão, junto com outro de Novo Erechim. Se pegamos outra família de Novo Erechim, depois descarguemos a mudança para lá do Burro Branco, que já tinha um irmão do meu marido morando lá. Descarguemos lá e depois nós vinha todos os dias de lá, passava o caico do Burro Branco, eu e ele viemos aqui arrumar madeira, para fazer a casinha aqui.
Em alguns casos, os homens vieram olhar as terras, né? Mas a maioria das famílias, as mulheres vinham junto, né? E até no começo, como era mata fechada, não tinha estradas, nada, muitas que gostariam de voltar novamente para o Rio Grande do Sul, né? Mas com o tempo foram acostumando, foram gostando, foram ajudando a desbravar esse lugar. A maioria que vieram para cá eram vizinhos lá no Rio Grande do Sul, pessoas conhecidas, cunhados, né, irmãos, e vão criando a comunidade, vão criando toda uma relação de amizade, né, e escolas, vão lutando e vão construindo todo esse espaço que vai ser o novo lar deles, né. O meu velho era gaiteiro, chegava fim de semana, ele ia tocar gaita e eu ficava com as crianças naquele rancho, porque se tu se encostava assim, as tábuas caíam, né? Corticeira, né? Você lembra que é uma madeira, né? E daí, de noite eu passava a noite inteira com a velhinha na mão e olhando para os buracos. Tudo quanto era árvore que parece que se mexia assim, eu dizia que Santa Catarina era de muito bandido, né? Aqui Santa Catarina. Então nós... E assim passemos até 3 anos até nós fazer uma casinha para nós poder viver. E essas mulheres, então, elas tinham um cotidiano assim bastante duro, pode-se dizer. Elas tinham uma tripla jornada de trabalho. Elas eram praticamente as primeiras que acordavam e as últimas que iam deitar. No trabalho, na lavoura, a mulher andava lado a lado com o homem. Vinham os filhos, ela levava os filhos no cesto, ou nas caixinhas, ou fazia uma caixa de madeira, ou uma caixa de papelão, ou deixava na carroça, botava numa sombra, punha numa sombra, e ela trabalhava tanto quanto o homem, né? Tanto no plantar, no colher. Aí sempre os filhos juntos, a mulher grávida, e até os últimos dias de gravidez. Levantar cedo, botar a comida um pouquinho, prevenir a comida, depois ir na roça. E levava colchão junto ainda, colchãozinho de palha. E lá na roça nós deixávamos uma caixinha. Aí os bebês nós colocava na caixinha, na roça. Aí cobria com guarda-chuva. Eu plantava, eu ia para a roça, com um fio no braço, o outro pequeno levando a enxada para mim, e uma caixinha que eu botava os fios sentados dentro daquela caixinha para mim trabalhar. Nós ajudávamos a tirar leite, à mão, né? Não existia ordenhadeira, nada. Nós tirava leite, ia para a roça, carpir, dobrar milho, plantar. O que o pai fazia, nós ajudava a fazer. O serviço que um homem fazia, nós também fazia. De meio-dia, o descanso das meninas era ir para o rio lavar roupa, né? Porque naquele tempo nem tanques não tinha, né? Ia pro lajado, nas pedras, né? Ia uma pedra boa para lavar. Lá no rio nós lavava roupa lá. E a água também tinha uma fonte bem perto do rio, lá uma fonte boa. E nós ia buscar lá a água. Ao retornar da roça, elas já traziam o pasto para tratar as vacas, faziam a ordenha, aí davam o banho para as crianças, faziam a polenta. Às vezes faziam o queijo à noite, às vezes de manhã, conforme o tempo que elas tinham. Aproveitavam para tomar um chimarrão com os companheiros nesse horário. E à noite, depois da janta, a lida continuava. Então elas organizavam as crianças, lavavam a louça, e algumas costuravam, remendavam, que eram atividades necessárias nesse tempo. Tu remendava a roupa de noite, porque
rasgava uma calça, rasgava uma camisa, tu tinha que ter os pedaços para depois emendar, botar por baixo, remendar elas. Tu ia mais remendado do que hoje já as calças. Hoje já as calças vêm rasgadas. Que o meu marido diz assim: nós uma vez se remendava, agora vamos na igreja de calça rasgada. Às vezes ficava até meia-noite, 1h nós ficávamos fazendo nosso crochê. No outro dia a gente parece que tinha aquele cheiro na cabeça do querosene, dos lampião. Depois surgiu os liquinhos, a gás, né? Depois veio a luz elétrica, foi mudando. Os processos decisórios, o universo era masculino. As mulheres, elas trabalhavam, elas produziam e o excedente, então, ele era vendido e compravam aquilo que não se produzia na colônia. Então, elas tinham essa contribuição. Criava galinhas, vendia os ovos, ela dava um jeito de aumentar a renda familiar, né? De uma forma ou de outra, ela sempre foi capaz para isso, né? Mesmo que o gestor sempre da família era masculino. Em alguns casos, quando a mulher ficava viúva, ou tinha alguns casais onde a mulher tomava frente, né? Dos negócios, e era muito capaz. Na área urbana, as mulheres mais letradas, geralmente casadas com comerciantes ou exerciam outras profissões como professora, elas participavam, né? As comerciantes participavam ativamente e algumas até estavam à frente dos negócios. Eu me casei em 72 e em 74 a gente começou daí com o mercado. E no começo, então, aqui no interior, ninguém tinha luz elétrica. Daí todo mundo do interior vinha fazer comprar carne principalmente no nosso açougue. Eu fazia de tudo, eu atendia os clientes, eu era o caixa, eu cuidava de todos os negócios, fazia as compras, pagava os clientes, por exemplo, comprava o gado, né? E daí eu que pagava, cuidava dos negócios dos bancos, tudo era por minha conta. Foram as mulheres letradas, as comerciantes, que trazem o anticoncepcional como novidade. E lentamente elas passam a fazer uso do anticoncepcional, mas assim de forma secreta, pois o padre não poderia saber, porque a igreja era contra. Então as mulheres deviam aceitar todos os filhos que Deus mandasse. A família, ela funcionava como uma pequena igreja, com reza cotidiana do terço. Também as mulheres, elas participavam de novenas, algumas procissões. Elas eram responsáveis para limpar a igreja, para cuidar das toalhas do altar. Rezar, não era só com a capelinha. A mãe dizia, agora está na hora. Todo mundo vai dormir, quando nós era criança, todo mundo se ajoelhar perto dela e rezar. E continuou assim, faz 3 anos que ela faleceu, mas ela vinha, ficava ali, ela dizia, vamos? Às vezes eu brincava e dizia, mas vamos aonde, mãe, rezar? Elas participavam dos grupos das Filhas de Maria, do apostolado da oração, e ali elas recebiam orientações para serem submissas, obedientes, respeitosas, assim, que tudo tivesse ordem, progresso, né? E através dos sermões pode-se dizer que a igreja ela normatizou comportamentos masculinos e femininos, especialmente durante o período do Estado Novo. Se achava que a mulher cabia a ela acompanhar os filhos na educação, né, na escola, na igreja, e o homem fazia outras atividades, né? Hoje o homem está bem mais parceiro, então o tema em casa, tudo cabia à mulher.
alimentação, ela era bem simples, era basicamente a polenta, os ovos, o queijo, a chamada fortaia ou radite, né? O feijão, arroz, mas não muito, e a carne de porco, que ela era frita e guardada nas latas juntamente com a banha. Além de ser o modo de conservação, ela também facilitava fazer o almoço, porque ela já estava pronta, seria só aquecer. Uma época sem luz elétrica, sem geladeira, sem freezer, eram guerreiras, né, para buscar formas de alimentar a família. E a mulher sempre era a última a se alimentar, né? Primeiro alimentava os filhos, alimentava o esposo e depois ela se alimentava. Então, e ela sempre, além da lavoura, andar lado a lado com o homem, ela tinha a horta, que ela, né, tinha que trabalhar, produzir as verduras, os legumes, para complementar a alimentação familiar. Para te querer uma polenta, tu tinha que ir em Pinharzinha, para dentro de Pinharzinha, Anta Gorda, que tinha o monho. Lá que nós ia. Se chovia, o que é que tu fazia? Tinha que fazer canjica para comer com os filhos, né? Eu me lembro que lá na sogra, apenas antes de nós vir, ela matava a galinha e pendurava na janela da cozinha fora para ela ficar mais fresca para no domingo. Não se tinha luz, era ruim. Meu Deus do céu. No fim da semana, minha querida, a gente matava aquela galinha, né? Matava a galinha, deixava prontinha. No outro dia, todos os filhos, porque nós fomos assim, todos na igreja. Daí nós vinha para casa, ia fazer o almoço. E também as mulheres, elas aproveitavam as frutas da época e alguns legumes para fazer conservas, compotas, as geleias e as chimias, que daí elas tinham nos períodos em entre safra. O rapaz, se caso ele fosse morar sozinho, ele já ia receber um pedaço de terra como herança, ia construir sua pequena casa. E a moça, ela ia então concluir o enxoval. A mãe, nossa, para comprar alguma coisa de enxoval era meio difícil, porque nós éramos 10 irmãos. Então, a sorte é nossa quando a roupa escapava de um ia para o outro, senão... E para fazer o enxoval, a mãe juntava ovos, fazia queijo, ia comprando as coisinhas pra gente. Mas não era enxoval lá de chique, não. Era o principal só. E o casamento, ele começava com o café na casa da noiva, né? Lá então viviam uns testemunhas, poucos convidados. De lá eles seguiam para a igreja, geralmente a cavalo, depois com pequenos caminhões, né? E lá então acontecia a cerimônia religiosa. Fizemos um casamento na casa do sogro, fizemos um bailezinho de noite. Era bonita, né? E ainda que eu sou a última da casa, tinha mais 7 irmãs. E elas casaram quando eu era pequena, eu nem ia no casamento. Mas elas iam de cavalo, com selim. E o banquete, como eles chamavam, era organizado nos porões ou, se fosse tempo bom, então debaixo das árvores, né? Era a base de assado de galinha, de porco, uma carne de gado, entre outras comidas que as mulheres preparavam, tortas, pudim, sagu. E caso se estendesse a noite, haveria um brodo, um pequeno baile, coisas mais simples, mas que aconteciam.
E algo curioso que nós descobrimos durante as nossas entrevistas é que as mães das noivas, elas não participavam da celebração religiosa das filhas. E por quê? Porque como o café era na casa da noiva, elas tinham toda a organização da casa. E muitas vezes vinham parentes de longe, então elas ficavam organizando a casa. Olha só. E algumas então iam depois para o almoço e algumas nem iam. O homem é mais na parte churrasco, das bebidas, mas quem aparecia nas fotografias, nos eventos, a maioria eram os homens. As mulheres era como ficavam no anonimato, mas o papel dela era essencial. Né? Para uma festa para acontecer tem que ter o bolo, a cuca, o pão. Quem que fazia isso? E o que acontecia após o casamento? Então o início da nova vida, muitas vezes permanecia na casa, eles permaneciam morando na casa dos sogros. Era comum morarem às vezes mais do que 12 pessoas numa mesma casa. Para a moça não mudava muito a vida, porque ela saía dos domínios dos pais e ia para os domínios do marido e dos sogros. Os pais diziam que o casal deveria permanecer 1 ano trabalhando para pagar a festa do casamento. E depois eles poderiam então se mudar, né, receber a herança e ir para a casa deles. Quando uma mulher vizinha, parente, tinha nenê, mas era tão bonito porque elas convidavam as vizinhas, né? Convidava as vizinhas para ir assistir o parto, ajudar. Eu assisti vários partos por aí, de minha sobrinha, de minhas vizinhas, de minha cunhada. Eu tive todos os filhos bem, tudo em casa, mas não precisou de médico, nada. Olha, quando eu via, eu tinha, cada 2 anos tinha um, 2 anos tinha um. Se criavam tudo. Quem atendia as mulheres eram geralmente parteiras, né? Algumas inclusive caboclas, que moravam nas proximidades. E era uma pessoa, ou geralmente um homem, que ia buscá-las a cavalo. Mas tu nunca ia consultar? Tu sabia que estava grávida? Tu sabia mais ou menos quando tu ia ganhar? Tu sabia o que era quando nascia? E amém? Não se sabia outra coisa? O pós-parto era bastante complicado. Nem todas as mulheres conseguiram ter os cuidados necessários. Algumas nos disseram que em poucos dias tiveram que ir para a roça acompanhar os seus maridos. E adoecer na colônia era uma preocupação por conta da distância, né, dos poucos hospitais que existiam, dos médicos, e também do difícil acesso. Era muito difícil. Para ir no médico, não tinha carro, não tinha telefone, não tinha táxi, não tinha nada. Tu tinha que pegar, às vezes, o cavalo. Para ir no Avarixim, em Pinhalzinho, a maioria era o cavalo. Tem os eletrodomésticos, uma nova forma de conservar os alimentos. E temos também a entrada da televisão, que aos poucos ela vai chegar nas famílias. E ela vai modificar, então, ela vai introduzir novos valores, novos costumes, e ela vai modificar as relações sociais da família como um todo. Um segundo momento seria o ano de 1988, com a aprovação da Constituição Federal. Então, surgem as políticas públicas de saúde, de educação, sociais. A mulher agricultora, ela vai conquistar a aposentadoria e ela, aos poucos, elas vão percebendo que há outros papéis para elas além da esfera familiar. Então ela vai à luta, ela vai além do clube de mães, ela vai para os movimentos sociais, ela vai integrar lá o sindicato, ela vai integrar também as diretorias, né, os conselhos municipais. E algumas delas, inclusive, elas buscam uma escolarização através da educação de jovens e adultos, porque elas entendem que outros saberes são necessários nesse contexto. Hoje a gente vê a diferença quando que a gente percebe que a mulher
tem que andar ao lado do homem, não à frente e nem atrás, né? Ela tem tanta capacidade quanto ele, e os dois se complementam, né? Eles têm que ter essa igualdade de direitos, essa participação, tanto na educação dos filhos quanto na questão econômica, né? Existe muito ainda a ser feito e deixar enquanto memória para essas futuras gerações, tanto as permanências, esse registro, quanto as rupturas e quanto as reelaborações culturais.